Em meio ao debate sobre o futuro da Enel aqui em São Paulo, em Goiás, a empresa deixou de oferecer os serviços, a companhia nunca cumpriu um acordo com o Ministério de Minas e Energia e enfrentou CPIs na Assembleia Local. E o nosso entrevistado agora aqui no Jornal Jovem Pan é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Tudo bem, governador? Boa noite, muito bom receber o senhor aqui. Bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores aí da Jovem Pan News. A você, Thiago, pelo espaço aí para a gente falar sobre um assunto que, sem dúvida alguma, causou um prejuízo enorme ao estado de Goiás. Sem dúvida, isso aí impediu o crescimento do estado, a instalação de indústrias por todos os cantos, devido a esse não cumprimento das regras, com a sequência de apagões, como também da disseminação desse processo em todas as regiões do estado, comprometendo também a capital. Desde que eu assumi o governo, eu realmente esse fato já havia ocorrido, não conseguimos à época derrubar essa licitação, que foi feita de uma maneira fraudulenta, muito mais para encobrir a má utilização das centrais elétricas de Goiás, e aí, com aquele processo todo, foi uma luta junto à Agência Nacional de Energia, Ministério de Minas e Energia, até que chegou um dia em que realmente eu solicitei que eu gostaria de falar com alguma autoridade internacional da Enel. E, neste momento, esteve presente comigo o vice-presidente global na área de distribuição da Enel, Lívio Galo. Mas ali, como eu vi que não tinha mais saída, porque nós não conseguíamos avançar para que tivéssemos um resultado, porque todos os acordos, eles não cumpriam. Eles simplesmente ganhavam tempo, mas continuava sendo a pior distribuidora de energia elétrica dos 26 estados e o Distrito Federal. Bom, neste momento, eu vendo aquela situação, eu fiz contato com outras empresas também. Este é o ponto que eu gostaria de salientar, que talvez possa ser utilizado esta forma com que eu fiz para que pudéssemos colocar em xeque aqui a permanência da Enel. Naquele momento, eu fui apresentado ao CEO da EDP, Energias de Portugal, Energia de Portugal. Bom, aí houve o interesse dele em vir e realmente ocupar essa distribuição de Goiás. Governador, porque aqui em São Paulo a preocupação é como seria essa transição, com o fim da prestação do serviço da Enel e a entrada de uma outra empresa. Como é que fica essa lacuna, governador? Acho que é importante explicar. Exatamente, mas veja, então vamos gradualmente. No momento em que tive uma empresa que se colocou à disposição, eu imediatamente, ao ter a visita do vice-presidente internacional Lívio Galo e também ao Nicola, eu disse a eles, olha, eles fizeram todo aquele preâmbulo, eu direto com o presidente da Assembleia, membros dos poderes de Goiás, disse, olha, vocês realmente já mentiram demais para nós, já descumpriram todos os acordos conosco. Então, é importante que vocês saibam que vocês são persona não grata no estado de Goiás. E, neste momento, eu quero dizer ao senhor, que é vice-presidente internacional, que a EDP, Energia de Portugal, já se colocou à disposição para substituí-lo no estado de Goiás, para assumir a distribuição no estado de Goiás. Eu tenho que reconhecer, Thiago, que realmente ele disse que depois ele comentou com todos aí, até com o ministro de Minas e Energia à época, que nunca tinha visto nada semelhante, mas foi um momento que nós fizemos com que nós pudéssemos avançar. É lógico que você colocou aí, como é que seria essa transição? Essa transição, ela não pode voltar para a Eletrobras. Essa foi uma preocupação que eu tive. Se ela voltasse para a Eletrobras, nós teríamos ali consequências graves, porque também a Eletrobras não iria investir em Goiás e nós continuaríamos com um processo de tamanha gravidade. Então, neste momento, o que nós fizemos foi realmente fazer com que houvesse a substituição da Enel
e aí já não foi quem apresentou a proposta melhor, foi a Equatorial, e aí a Equatorial assumiu. Então, o que eu acho que, como sugestão, tá certo? E aquilo que nós fizemos em Goiás foi isso. Buscamos parceiros, ou seja, empresas credenciadas e que pudessem substituir a Enel, e aí sim dissemos, olha, nós não admitimos mais a presença de vocês, é o colapso geral, uma reação também, lógico, uma comoção da população toda, e neste momento a Enel, tá certo? Desculpa, a ANEEL, aí ela realmente instalou esse processo de transição sem que desse ali a caducidade daquele contrato da Enel e não retornasse para a Eletrobras. Então, esse cuidado, esta preocupação sua, ela procede. Então, o que foi feito saiu da Enel e aí a proposta foi da Equatorial, que assumiu o Goiás. Governador, vou chamar os nossos comentaristas agora. Na sequência, quem faz a pergunta para o senhor é a Dora Kramer. Dora, você. Boa noite, Dora governador. Kramer, que saudade, Dora Kramer. Quanto pois tempo que não me vejo. Olha só, prazer. Valiosíssima essa sua experiência em Goiás, mas eu também quero me valer da sua outra experiência, que é na política. Dos governadores que estão aí no cardápio para se apresentar como pretendentes em 2026, o senhor é o mais experiente, porque começou lá na Constituinte, onde nós nos conhecemos, aliás, né? E aí, o senhor de lá para cá já viu de um tudo, tá certo? Por isso é que eu lhe pergunto o seguinte, as análises do resultado do primeiro turno dessas eleições municipais, elas colocam tudo assim num campo ideológico. Foi uma derrocada da esquerda e uma redenção da direita. O senhor concorda com isso? O que se teve coisa a mais, o que as urnas falaram mesmo, na sua opinião? Exatamente, porque a interpretação sua da radiografia foi perfeita, tá certo? E como cirurgião posso dizer que não tenho nada a acrescentar, ou seja, mostrou realmente o colapso, o quanto as esquerdas não têm hoje nenhuma proposta que sensibiliza as pessoas. E realmente houve, aí sim, um avanço enorme de uma direita que sabe debater, que sabe construir. E, modéstia à parte, você vê que com a experiência que colhi no Congresso Nacional, Câmara e Senado, Goiás hoje é o estado mais bem avaliado da federação. Então, o que a sociedade deseja é exatamente isso, é resultado, não é? Menor índice de extrema pobreza, primeiro lugar no IDEB, primeiro lugar na segurança pública. Você precisa nos visitar, para você poder falar o telefone aqui no meio da rua, parar, jantar, andar de carro sem ser blindado, com o vidro aberto. É uma maravilha você poder passar por essa situação que Goiás hoje é uma ilha completamente isolada no país, de total e de segurança plena por aqui. E junto a isso também, o primeiro lugar é em serviços digitais à população do estado. Enfim, são avanços que nós tivemos que a população deseja. E aí mostra o bom resultado que nós tivemos nas eleições municipais. Aí com a ampla vantagem de 246 municípios, de aliados nossos, nós fizemos 210 prefeitos. Quer dizer, uma vitória assim que expandiu, porque eu fiz um governo municipalista, levando apoio, levando ali o emprego, cursos técnicos, apoio às rodovias municipais, e uma parceria ampla que, sem dúvida nenhuma, desagou neste resultado final. Governador, a pergunta agora é de Cristiano Vilela. Vilela? Governador, boa noite. Governador, na sua experiência enquanto um governador de estado que se viu numa necessidade de fazer essa substituição da Enel no estado de Goiás e com a experiência nacional que o senhor tem também, como senador, deputado, enfim, o senhor entende que seria o caso de que esse tema da energia elétrica, ele devesse ter algum tipo de responsabilidade compartilhada juntamente com estados e municípios, ou que a responsabilidade acabasse recaindo a estados e municípios e não ficasse restrita à União, o que acaba fazendo com que os estados muitas vezes têm poucos instrumentos para poder atuar nesse sentido?
concordo 100% e tenho trabalhado muito neste sentido. E tenho usado, como a Dora Kramer colocou, com modéstia à parte, com a experiência de 6 mandatos no Congresso Nacional, eu tenho utilizado muito, Vilela, o artigo 24 da Constituição brasileira, que dá aos estados o direito concorrente. Então, o que você colocou é perfeito. Nós, como governadores, não podemos ficar engessados diante de um contrato que é feito com a ANEEL, tá certo? E que, de repente, lógico, tem que se cumprir o contrato, mas você sabe a maneira como desviar os resultados aí para identificar apagões, frequência de apagões e duração de apagões. Então, é muito comum que a empresa leve o segmento mais para o interior e os penalize mais para deixar as maiores cidades com melhor atendimento, para isso melhorar o índice dele, enquanto o governador fica impedido de fazer com que as empresas do interior e as indústrias sobrevivam. Então, a perda de Goiás foi muito grande com a Enel. Hoje, se você fica ali amarrado naquele contrato que foi feito e com apenas uma supervisão temporária da ANEEL, você retira do governador do estado essas prerrogativas. Tanto é que eu tenho algumas leis que eu já aprovei no estado de Goiás, tá certo? Como, por exemplo, essa do fundo que a Enel tinha, que podia exatamente ali receber todo o passivo que existia em relação ao estado de Goiás. Eu derrubei essa lei. Isso também foi um fator asfixiante para que eles também entendessem o jogo que estava sendo jogado. Como, por exemplo, outras leis que fiz em Goiás, que está sendo discutido no Supremo, como, por exemplo, estuprador e traficante e faccionado não tem direito à visita íntima. Para você ver a queda da criminalidade que atingiu no estado de Goiás. Uma outra lei que eu fiz, buscando exatamente essa prerrogativa do artigo 24 da Constituição, é em relação às queimadas, aonde eu coloquei que esses presos, eles não podiam, ali neste período de seca com incidência altíssima, essas pessoas que praticavam incêndio criminoso, eles não podiam ali ser liberados, tinham que ficar presos até o julgamento. E aí, essa matéria, infelizmente, foi derrubada no Supremo e nós tivemos o maior número de queimada com todo tipo de faccionados tentando desestabilizar a economia, principalmente das usinas de cana em toda essa região. Então, governador, o ponto que você levantou é um que eu defendo muito. Eu acho que se os estados não tiverem um nível de participação, de sobrevivência e tiverem que ficar aí dependentes de uma ação, sendo que quem está governando somos nós, isso aí prejudica enormemente o desenvolvimento do nosso país. Governador, infelizmente o nosso tempo é curto, são inúmeros assuntos para tratar com o senhor, mas eu faço uma última pergunta. E em relação ao novo DPVAT, não só o senhor, mas também outros governadores estão se mobilizando para que a partir de janeiro vocês não façam essa cobrança, que foi uma cobrança criada pelo governo federal. Eu pergunto, de que maneira esse problema vai ser resolvido? Porque se os estados não quiserem cobrar como Goiás a partir do ano que vem, como é que fica essa cobrança em relação ao seguro do trânsito aqui no país? Bom, nós estamos até hoje sem a necessidade desse tributo. Não é? Eu tenho um compromisso assinado, certo, nacionalmente, no final do ano passado, que eu não aumentaria em nada a carga tributária do nosso Estado. E cumprindo este compromisso que assinei, certo, eu decretei que ele aqui não será cumprido de maneira nenhuma, ou seja, o nosso Detran não vai fazer a cobrança desse SPVAT aqui e nós não admitiremos que ele seja cobrado no IPVA dos automóveis. Aí colocaram a seguinte tese hoje, que olha, isso então terá que ser cobrado de uma outra forma. Eu entendo que nos estados onde nós não cobraremos o imposto, o carro pode circular sem problema algum dentro das regras atuais
que são as regras vigentes aí. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Governador, volte mais vezes, até a próxima, um abraço. Eu que agradeço mais uma vez, e prazer enorme poder ver aí a Dora Kramer, essa craque aí da política nacional, voltando, fazendo o que sabe fazer. Um abraço grande, muito obrigado, eu sempre me coloco à disposição de vocês. Obrigado, governador.